Oi, gente, tudo bem? Essa daqui é a apresentação do trabalho da disciplina de testes, que foi feito por mim, Ivan, e também pelo Caio e pelo Francisco. Todo mundo trabalhando no desenvolvimento do sistema e também no desenvolvimento dos testes de unidade, integração e na elaboração do workflow no GitHub. Para começar, o que a gente fez foi uma API para ajudar no gerenciamento de barbearias. Mais especificamente, foi uma versão que permite que a barbearia cadastre os serviços dela, seu horário de funcionamento e também que os clientes loguem na plataforma e possam escolher um serviço e marcar um horário para ser atendido. E claro, ele pode cancelar esse pedido, então é um sistema bem completinho com o intuito de permitir que as pessoas agendem o seu corte de cabelo ou a sua barba. Falando um pouco das tecnologias que a gente usou, para desenvolver, a gente fez tudo utilizando o TypeScript, com o Node.js e Express, e para lidar com o banco de dados, a gente usou o Prisma. Além disso, para os testes, tanto de unidade quanto de integração, a gente fez utilizando o Jest, e claro, tem a questão da implementação dos workflows no GitHub e também da implementação da integração com o Codecov, para ver a questão do cover dos nossos testes no projeto. Agora que a gente já viu sobre o sistema e as tecnologias, o sistema já está em execução aqui. E no caso a gente vai executar algumas rotas utilizando dados que já estavam. A gente vai acessar com esse usuário que já tem um... E esse usuário a gente já tinha criado para ele um appointment, que no caso vocês podem ver que a gente tinha criado um com um horário de início e um horário de fim que é calculado pelo sistema. E esse horário de fim foi calculado utilizando serviços de uma barbearia específica, que aqui tem que a duração do corte de cabelo, que é aquele que ele pegou, é de 30 minutos. Vocês podem reparar que está aqui. Outra coisa também é a questão que não foi cancelado, que o usuário tem essa opção dentro do sistema. Então, basicamente o que ele fez foi entrar lá, ver todos os serviços da barbearia, que seriam esses daqui, escolher qual ele queria e aí criar um appointment utilizando a rota de create aqui. Eu não vou passar por tudo, isso foi só uma das operações, mas na documentação a gente tem o link com as rotas do Postman. E como vocês podem ver, a gente tem a questão de poder criar uma barbearia, criar appointments, mas isso aqui é uma coisa para cliente. A parte da barbearia é mais para quem criou uma conta como dono de barbearia. E tem um usuário que dá conta de fazer todas as operações, que seria o admin. Como eu disse, eu vou encerrar por aqui, mas na documentação tem todos os detalhes, caso vocês queiram rodar o projeto localmente e executar as rotas. A respeito das etapas do trabalho, a primeira, que foi a questão de fazer os testes de unidades, fazer o sistema, ela deu um pouquinho mais de trabalho, né? Na questão de pensar em quais seriam as regras de negócio, mas depois a gente sentar e conversar, a gente conseguiu determinar todas e aí fazer o sistema foi bem mais fácil. A gente fez os testes de unidades para todos os nossos services aqui, e eles são esses .test, .unit, e podem ser executados simplesmente com npm test. E a gente colocou isso num workflow para toda vez que alguém fizer um pull request, primeiro ter que rodar esse workflow, para depois a gente poder aprovar a mudança no código. E na segunda etapa teve o teste de integração, que foi um pouco desafiador, porque não tinha muito conteúdo sobre isso utilizando o Prisma com TypeScript, e a solução que a gente fez foi utilizar dois arquivos de configuração do Jest e ter dois comandos para rodar. Primeiro, esse daqui, que foi de unidade, que a gente rodou antes, e depois esse outro para rodar os testes de integração, que já estão funcionando sem problema nenhum. No caso, a gente está fazendo os testes de integração para a classe user, o service de user, para os métodos de criar, de deletar. A gente pegou só 6 para fazer e, como vocês podem ver, eles foram executados corretamente. Além disso, nessa última etapa, a gente fez a integração com o Codecov na parte dos testes de unidade. Como vocês podem ver, está funcionando corretamente aqui. E é isso. Esse foi o nosso trabalho. Foi um pouco desafiador a questão das regras de negócio, principalmente a questão dos testes de integração, mas deu para a gente pegar bem os conceitos de teste aplicado, falados na disciplina e conseguir aplicar eles de forma real. Muito obrigado, agradeço a atenção.